Olá pessoal, tudo bem? Aqui é de novo o professor Gabriel. Bom, então aqui hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre biofísica da respiração. Então a gente vai dividir em duas partes. Eu vou falar mais a parte da mecânica da ventilação, né, mecânica ventilatória, e o professor Júnior vai falar mais da parte de espirometria, que está muito em alta agora por causa da Covid. Bom, a gente então vem aquela questão: por que os seres vivos respiram? Bom, basicamente nós respiramos para obter a energia necessária para o metabolismo celular. Então, qual que seria a base dessa energia? Através das moléculas orgânicas, tá? De substâncias orgânicas. Uma delas é a glicose. A glicose, passa pelo processo de respiração celular, né, na presença de oxigênio, e vai liberar alguns subprodutos, como água e gás carbônico, evidentemente, e também gerar essa energia, nós que chamamos de ATP. Então, a base do nosso processo para gerar energia a partir do metabolismo da célula é oxidando essas moléculas orgânicas, essas moléculas de carbono, tá? Então, vocês podem ver que tem um motivo para nós respirarmos. E logicamente que vocês vão ver aqui na fisiologia, na biofísica, né? Porque a gente vê ela como uma coisa só, como que acontece em nível macro e também um pouquinho no nível micro. Então, quais são os principais gases relacionados à respiração? O oxigênio e o gás carbônico. Mas como que eles são aproveitados pelo nosso corpo? Eles atravessam as células, tá? As membranas, a membrana da célula, por um processo chamado difusão. Então, a difusão seria o fato da célula, ela tá num lugar, ela vai para o outro e tem uma parede no meio, tá? E, logicamente, a difusão ela vai depender muito do meio em que essa célula está inserida, que essas partículas elas têm que atravessar de um lugar para o outro. Então, por exemplo, há uma diferença entre a respiração no ar e na água. Por quê? Porque concorda que o ar ele é menos denso, menos viscoso que a água? Então, concorda que o trabalho, né, fisicamente falando, vai ser menor para essa molécula ela atravessar uma membrana no ar do que atravessar na água? Então, tudo isso tem relação. Por exemplo, quando temos aqui duas diferenças, tá? Quando o indivíduo está no ar, eu tenho que a concentração de oxigênio no ar é muito maior que na água. Mas, professor, de onde vem esse oxigênio da água? Ele vem do H2O, vem do oxigênio da água? Não. Ele vem do oxigênio dissolvido na água. Eu tenho pouco oxigênio dissolvido na água. Tá? E lógico, depende de outros fatores, como também eutrofização, floração das algas, tem muitas outras coisas envolvidas. O ar menos denso, o ar menos viscoso e o ar conduz menos calor. E olha só a água. A água é mais densa, a água é mais viscosa. Por ser mais viscosa, eu tenho um gasto de energia muito maior para transportar uma partícula de um lado para o outro da membrana plasmática. Então vai dar muito mais trabalho. A água ela conduz mais calor, ou seja, ela esquenta mais. E o potencial de difusão é maior no ar do que na água, ou seja, a capacidade da molécula se difundir, ela atravessar de um meio para o outro, no ar é muito mais fácil do que na água, porque na água ela encontra muito mais obstáculos para ela chegar, evidentemente, no lugar que ela precisa. Mas então a respiração nossa acontece em qual meio? Né? A gente vem perguntar. No meio líquido para toda a célula animal, porque nossas células estão imersas aonde? No meio líquido, certo? Por isso que nós temos mecanismos compensatórios para isso. Nossas membranas respiratórias, lá no pulmão, elas têm que ser muito fininhas, para que não haja muito trabalho de transportar esse gás do meio aéreo para a célula. Porque vocês concordam que a célula é constituída bastante de muita água, 75%, né, é água. Então tem um trabalho nisso. Então por isso que eu tenho que o oxigênio, aqui tem uma figura, que aqui tem o sangue, representado por uma hemácia, e aqui seria o oxigênio do ar, que está no alvéolo pulmonar.
tá? Alvéolo pulmonar é uma subunidade do pulmão. Vocês viram lá na anatomia e histologia. O gás, ele está aqui, ele tem que ir do pulmão até a hemácia. E nesse fluxo ele tem que atravessar várias membranas. Tem que atravessar a membrana plasmática da célula do pulmão, do alvéolo. Eu tenho que atravessar também a membrana celular da própria célula do vaso sanguíneo, que eu chamo de endotélio. E vocês viram na histologia ou na biologia celular, quando eu tenho duas membranas plasmáticas juntas, próximas, né? Próximas, eu vou ter uma deposição de tecido conjuntivo, tá? Que eu vou chamar de membrana basal. Aqui, ó, membrana basal. Tanto aqui quanto aqui, cada um tem sua membrana basal. E eu vou ter tecido conjuntivo também entre essas membranas basais, tá? Mais tecido conjuntivo ainda. Então, como essa água, o oxigênio tem que se difundir para o meio líquido, porque ele atravessa as células, né? Ou canais, os animais, então, eles não podem ter membranas respiratórias. O que é membrana respiratória? Isso aqui, ó. São as membranas que o oxigênio tem que atravessar para chegar até a hemácia, ou que o gás carbônico, né, que ele é produzido pela atividade metabólica, ele tem que ser lançado para fora, tem que ser respirado. Então, por isso que elas são finas, as membranas respiratórias. Aí vem um outro princípio, na lei de Fick, tá? Que vocês vão ver também um pouco lá na fisiologia. Que o fluxo, lembra que vocês viram lá? O fluxo, né, a taxa de difusão, vai depender de várias coisas. O coeficiente de difusão, que isso vai depender de cada material, de cada tipo de componente, tá? De cada membrana celular. Vai ser diretamente proporcional à área de difusão, ou seja, quanto maior a área da membrana respiratória, maior vai ser o fluxo. E também vai ser diretamente proporcional à diferença de concentração entre gases. Ou seja, se eu tenho num lugar que eu tenho muito gás e no outro... Se eu tenho dois locais, melhor falando, tenho dois locais. Dois locais estão separados por uma membrana plasmática. Se no espaço 1 eu tenho muito gás e no 2 eu tenho pouco gás, eu posso ver que tem uma diferença muito grande de concentração entre gases do lugar 1 para o lugar 2, certo? Então o fluxo ele vai ser rápido, ele vai ser mais eficiente, a taxa de difusão vai ser mais eficiente. Porque quanto maior a diferença de concentração de gases entre um lugar e outro, maior é a taxa de difusão, a velocidade, tá? E o L também é a distância entre os locais, ou seja, a espessura da membrana. Quanto mais espessa a membrana, menor vai ser a taxa de difusão. Faz sentido, né, gente? Porque se a membrana for muito espessa, aqui, ó, muito espessa, o oxigênio, ele vai ter mais trabalho para atravessar essa membrana. Então, por isso que a taxa de difusão ela é inversamente proporcional à espessura da membrana. Por exemplo, quando nós vemos composição do nosso ar atmosférico, nós vemos que o oxigênio faz mais ou menos composição de 21% da nossa atmosfera. E que cada gás, né, ele vai ter uma certa pressão atmosférica sobre nós. Como assim, professor? Lembramos que esse oxigênio está disponível no ar, ele tem fatores que influenciam a disponibilidade desse oxigênio, tá? Ele não fica uniforme em toda a atmosfera. Por exemplo, altitude. Quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio. E nessa figura aqui muito antiga, que lembra que nós vemos a nossa pressão, a pressão atmosférica sobre nós ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, só que a pressão de oxigênio não é 160 milímetros de mercúrio, tá? É 159. Por que só 159? Porque eu tenho nitrogênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho outros gases que compõem a atmosfera, e cada um exerce uma pressão. Quando eu, digamos, somo todos, eu tenho esse resultado de 760. Mas a pressão de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio é 159. À medida que eu vou subindo, eu tenho uma pressão de oxigênio menor. E quanto mais eu subo, menor essa disponibilidade de oxigênio. Quer dizer o que, professor? Eu quero dizer que a pressão desse gás é menor e a
taxa de difusão vai ser menor também, porque eu tenho menor disponibilidade de oxigênio, ok? Então, dependendo da altitude que você alcança, a pressão do ar é menor. Consequentemente, a pressão de oxigênio é menor. Então, nós teríamos um esforço maior para respirar nessas regiões, ok? Então, isso parte muito da lei de Dalton, né, que eu já havia pressuposto. Que a pressão parcial de cada gás em uma mistura de gases é independente dos outros gases presentes. Ou seja, a pressão total ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, certo? Isso é a pressão de todos os gases da atmosfera sobre você. Só que se eu tenho 20,94% de oxigênio no ar, quer dizer que se eu multiplicar o valor total em porcentagem, tá? Por 0,20 aproximadamente, eu tenho que a pressão parcial de oxigênio na atmosfera é de 159 milímetros de mercúrio. Aí vem uma pergunta. Entretanto, o ar atmosférico usualmente contém uma certa quantidade de vapor de água, o que contribui para a pressão total. Então, se o ar encontra saturado com vapor de água a 22 graus, por exemplo, a pressão parcial do vapor de água é de 18 milímetros de mercúrio. Nessas condições, qual a pressão parcial do oxigênio? A pressão parcial de oxigênio vai ser menor, tá? Se o ar estiver saturado de água. De certa forma que, por exemplo, essa pressão do vapor de água eu descontaria do valor total. E esse valor que sobrou, tá? Eu multiplicaria pela porcentagem de oxigênio que eu tenho na atmosfera. Que ela é constante, tá, pessoal? Ela é constante em diferentes alturas. A diferença é a pressão parcial desse gás oxigênio. Então, basicamente, no efeito da altitude sobre a pressão parcial de oxigênio, eu tenho uma pressão atmosférica maior numa altitude menor. E aqui em cima, a pressão atmosférica é menor, tá? Essas aqui são algumas continhas que daqui a pouco vocês podem ver no slide, tá? Para quem tiver com algum problema, tiver alguma dúvida, ok? Mas basicamente, em qualquer altura, a quantidade de oxigênio ela é a mesma. Aliás, não a quantidade, é a porcentagem, tá? O que muda, na verdade, é a pressão parcial de oxigênio, ok? Por isso que é mais difícil respirar. Outro fator que interfere também na disponibilidade de oxigênio é a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor é a disponibilidade desse gás, tá? Do oxigênio, por acaso. Nesse gráfico aqui a gente pode ver que a solubilidade de oxigênio de um gás qualquer com aumento de temperatura. A 10 graus, por exemplo, eu tenho uma quantidade de 12, tá? Miligramas por litro, né, de oxigênio. Se eu subir a temperatura para 40 graus, o que acontece? Desceu de 12, que estava no 10, para aproximadamente 5. Não, 5 não, perdão, 7, tá? Aproximadamente 7. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de oxigênio e de outros gases. Então, quais são os problemas envolvidos nisso? Uma atividade que vocês podem fazer em sala de aula, você pega uma latinha de Coca-Cola, uma gelada e uma quente. Aí você fala assim com os alunos. O que acontece com a Coca-Cola quente? Por que ela explode mais, de certa forma? Porque o gás está menos dissolvido nela. Quando você abre, por isso tem aquela explosão, tá? Aí você faz aquela brincadeirinha de chacoalhar a lata perto deles e abrir, tanto a gelada quanto a quente, né? Qual que, digamos que sairia mais espuma? Aqui está quente, porque tem menos gás solubilizado nela. Qual o problema disso? Com o aumento da temperatura ambiental, a nossa temperatura do nosso corpo tende a aumentar, tá? Lógico que ela não vai aumentar muito, mas ela tenderia a aumentar. Aumenta a taxa metabólica. E isso aumenta a taxa de oxigênio. Portanto, como que... Vamos pensar comigo. Se numa temperatura ambiental alta eu tenho menos oxigênio dissolvido, eu tenho menor, digamos, solubilidade de oxigênio, o nosso corpo, que está em água, né, que tem água, muita água,
digamos que seria mais difícil para o oxigênio ficar dissolvido nas células, para ele poder atravessar por difusão. Então, esse é um grande problema da temperatura. Com o aumento da temperatura ambiental, eu vou ter problema na solubilidade de oxigênio nos fluidos do nosso corpo. Logicamente, o nosso corpo tem mecanismos para ajustar-se a isso, ok, pessoal? Não se desesperem. Agora, vamos falar da função do sistema respiratório propriamente dito. O sistema respiratório, então, ele é complexo por órgãos que vão do nariz até o pulmão. Ele tem várias funções, tá? Não é só respiração, não. Não é só respirar em si. O nosso sistema respiratório tem que pegar, fornecer um sistema para que haja troca gasosa, ou seja, o gás que está na atmosfera ele possa ser aproveitado pelo nosso corpo. Então ele ajuda a mover tanto o ar quanto a água, depende do animal, e proteger a superfície respiratória do ambiente exterior. Eu tenho estruturas que vão proteger, né, os nossos alvéolos, nossos pulmões, de tudo que é fora. A produzir sons, né, no caso das aves, que tem a seringe, que é um órgão relacionado ao canto, tá? Ou até a nossa voz mesmo, né? A laringe. E também participa do sentido da olfação, mas isso não é nosso objetivo agora. Quais são os eventos principais, então, que ocorrem na nossa respiração? Primeiro, a ventilação, que é a renovação cíclica do gás pelo ar atmosférico, ou seja, o ar entra quando você inspira e sai quando você expira. Então, isso é ventilação. A difusão tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, lembrando que o oxigênio ele entra, né, e o gás carbônico majoritariamente sai. Então eu tenho superfícies respiratórias, tá, membranas respiratórias, em que há fluxo desse gás do oxigênio do alvéolo do pulmão para o sangue e o gás carbônico do sangue para o pulmão para ele ser respirado. O sistema respiratório também ajuda a transportar oxigênio e gás carbônico, tá? De certa forma, indiretamente. E também regulação da respiração, um processo muito importante na respiração, mas isso a gente não vai falar nessa aula, tá? Que aí vem muita coisa sombria. É importante falar, pessoal, que às vezes alguns não viram, né? A estrutura do sistema respiratório como um todo. Normal. Nosso pulmão, ele vai ter partes motoras, condutoras e difusoras. Começa aqui no nariz, tá? E termina lá nos pulmões. Aqui no nariz ocorre o ar, o oxigênio, ele vai entrar aqui pelo nariz. Eu tenho estruturas que vão filtrar esse ar, vão aquecer, umedecer esse ar. E esse ar vai para faringe. Depois vai descer aqui para a região da laringe, tá? Faringe, laringe. Aqui tem aquelas cartilagens que vocês viram lá na anatomia, epiglote, aritenoide, cricoide. E aqui ocorre a fonação, tá? Aqui que é produzido o som da nossa voz, o timbre e tudo mais. E o ar, ele passa pela laringe, desce até a traqueia, se divide aqui num ponto chamado carina, em brônquios. Em brônquios, esses brônquios vão se dividindo cada vez mais e mais, até que eu vou formar os alvéolos, que não dá pra ver aqui, tá? Mas são pequenos saquinhos que vão formar o pulmão. Então, toda essa porção aqui, eu vou chamar de porção condutora. Até aqui, na verdade, até porção condutora. Nessa parte não ocorre troca gasosa. O ar é apenas conduzido. Por isso que eu chamo de parte condutora. E aqui nos pulmões eu vou ter cada vez mais subdivisões de de brônquios, e até que eu vou chamar os ductos alveolares e os alvéolos pulmonares, onde ocorre basicamente a nossa respiração, tá? Nossa troca gasosa, ok? O que é importante falar, pessoal? Aqui nós temos vamos ver na anatomia, a tireoide, a cartilagem, traqueia, que é um tubo com anéis, né, semianéis de cartilagem, que é rígido, né, de certa forma. Nós temos aqui, essa traqueia se divide aqui num ponto chamado carina, em bronquíolos, e esses bronquíolos vão se dividindo cada vez mais, tá? Até que eu chego aos alvéolos.
Aqui também dá pra ver uma traqueia, que ela vai se ramificando em bronquíolos, depois daí em bronquíolos de várias ordens, até formar membranas mais respiratórias. Vamos resumir? Traqueia é um tubo, que vai se dividindo aqui em dois, e vai se dividindo cada vez mais vezes, até o quê? Até chegar a uma divisão que essas membranas vão ficar tão finas que o oxigênio consegue se difundir de um lugar para o outro. Vocês acham que é mais fácil o oxigênio atravessar uma membrana aqui ou aqui? Com certeza nesse espaço aqui, porque a membrana se dividiu mais, assim teve uma subdivisão maior. Eu tenho um espaço maior de respiração, um espaço maior para troca gasosa, perdão. O importante é falar aqui também que eu tenho uma porção condutora de ar e uma porção respiratória. Vocês vão ver lá na histologia. Nem toda parte, nem toda a estrutura do sistema respiratório vão aproveitar esse oxigênio. Boa parte vai conduzir. Por exemplo, na traqueia, eu tenho estruturas que vão ajudar, né? Tem células ciliadas, células caliciformes, que elas vão, de alguma forma, ajudar a conduzir o ar para os bronquíolos. Então essas porções aqui, elas vão conduzir o ar, elas não vão ter troca gasosa. A troca gasosa só acontece nas porções respiratórias. Lá nos alvéolos, ductos alveolares, são visíveis bem na histologia. Essa figura representa a mesma coisa. Então tem uma porção condutora de oxigênio e uma porção respiratória propriamente dita. Eu vou dividindo cada vez mais. Olha só, o diâmetro ele vai diminuindo, até eu chegar a uma divisão tão pequena que o oxigênio consegue atravessar essa membrana. Olha que legal. Importante, pessoal, o que é isso? É um alvéolo. Vamos pensar assim. O pulmão é uma bolsa, um saco, cheio de pequenos saquinhos, cheio de pequenas bolsinhas. Essas bolsinhas são forradas por células, tá? Vários tipos de células. Essas células, elas têm vários tipos, tá? Tem vários tipos de célula. Algumas células produzem uma substância chamada surfactante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outras células são tão fininhas que o ar consegue atravessar elas, oxigênio, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui tem uma figura. Vou ampliar, ó. Eu vou pegar aqui um alvéolo, tá? Isso aqui é tudo um alvéolo. Tem várias células. São os pneumócitos tipo 1, tipo 2. Mas vamos atentar ao pneumócito tipo 1, tá? Pneumócito tipo 1. Vou pegar essa porçãozinha aqui que tem um alvéolo. Aqui tem um vaso sanguíneo, tá? Vou ampliar. Aqui eu posso ver o eritrócito, a hemácia e o vaso sanguíneo. E aqui eu vejo dentro do alvéolo. Eu tenho uma substância, uma surfactante, que ela impede que esse alvéolo feche, mas a gente vai explicar isso mais pra frente. E eu tenho, ó, a membrana plasmática desse alvéolo, que é uma célula epitelial, tá? De certa forma. A membrana plasmática do próprio vaso sanguíneo, tá? Do capilar. E quando eu tenho dois epitélios, de certa forma, que se interagem, tem uma deposição de tecido conjuntivo, que eu chamo de membrana basal, que elas estão fundidas no caso. O oxigênio que ele estaria aqui, ele tem que atravessar essa membrana surfactante, atravessar a membrana plasmática da célula alveolar, atravessar a membrana basal, fundida entre os dois, e atravessar o endotélio. Olha quanta coisa tem que atravessar. Atravessa o endotélio, aí eu tenho que atravessar ainda por cima a membrana do eritrócito para que esse oxigênio seja aproveitado lá pela hemoglobina, que o Júnior já explicou. É uma camada fina essa aqui, pessoal? É, porque já teve várias subdivisões relacionadas a isso. Olha só que interessante. Então o oxigênio ele vai se difundir do ar até o sangue e o gás carbônico ele é transportado pelas hemácias também. Ela vai transportar no sentido oposto, do sangue, né, das hemácias, até o ar, porque quando você expira, esse gás carbônico sai pela respiração também. É uma troca, tá? Então, quais são as funções das vias aéreas? Transportar gases, basicamente, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E na respiração também, na troca gasosa. Um grande problema que nós temos é manter essas vias aéreas abertas. Pensa uma bexiga, você sopra ela, você enche. Por quê? Quando você coloca a boca na bexiga, você vai soprando, você vai depositando ar.
nela, certo? Oxigênio, gás carbônico, perdão, enfim, vários gases. A pressão dentro da bexiga aumenta, certo? E quando você solta a bexiga, aqueles gases saem e a bexiga ela fica o quê? Toda murcha, né? Por que isso acontece com o pulmão? Porque eu tenho estruturas que consigo manter essas vias aéreas abertas. Por exemplo, para evitar que a traqueia passe por colapso, ou seja, que ela se feche quando você expira, alguém aqui já tomou, por exemplo, algum líquido, refrigerante ou milkshake com canudinho? É melhor milkshake até. Quando você vai tomando muito rápido, o que acontece? Tem uma hora que o canudinho ele dá uma fechada, dá uma colabada. Por que isso não acontece com o nosso tubo respiratório? Porque a traqueia tem anéis de cartilagem que impedem que esse tubo feche. Ó que legal. Além disso, eu tenho células ciliadas, células caliciformes. Para que essas células caliciformes? Vocês viram lá na biologia celular. Essas células caliciformes, elas ajudam a produzir muco e junto com as células ciliadas fazem que o quê? Que as partículas de sujeira, de poluentes, né, agentes estranhos, elas possam ficar aderidas nessas camadas e as células ciliadas elas vão varrendo para cima. Elas têm um movimento em direção ao nariz. Elas vão varrendo essas partículas estranhas para cima. Ok? Os brônquios, pessoal, eles também têm uma certa rigidez, mas não é tanto que nem a traqueia, tá? Logicamente, nas membranas mais respiratórias não tem mais isso. Então, os bronquíolos, eles não têm paredes rígidas, tá? Mas como eu falei, mas não é tanto que nem a traqueia. Então, eles podem aumentar ou diminuir conforme a expansão dos alvéolos, tá? Aí tem a questão das doenças de asma, tá? As doenças obstrutivas e restritivas de respiração, que eu não vou falar disso hoje, mas que o bronquíolo ele pode aumentar ou diminuir de tamanho, tá? Ele tem uma certa rigidez até, mas logicamente não é que nem a traqueia. Ok, nos bronquíolos respiratórios, apenas algumas fibras musculares lisas. Tem que ter musculatura lisa? Sim, para que ele possa aumentar e diminuir de tamanho. O que é importante falar que o nosso fluxo de ar ele vai depender de duas coisas. Né? Lembra que o Júnior falou que aquela lei de Poiseuille se aplicava tanto a sistema circulatório quanto a gases, sistema respiratório? É basicamente isso. O fluxo ele vai ser diretamente proporcional à variação de pressão. Ou seja, se eu tenho dois meios e se um deles tem muito maior pressão de oxigênio que o outro, o fluxo vai ser maior, porque essa diferença de fluxo, essa diferença de pressão, esse gradiente de pressão vai determinar o fluxo. E também o fluxo vai ser inversamente proporcional à resistência. Então, lembra que vocês viram lá que eu já falei depois vocês até podem rever essa aula, a aula 6 dele, que ele explica um pouquinho sobre isso, que a resistência é uma grandeza que, quanto maior a resistência, menor o fluxo. E a resistência está ligada a quem? Ao raio desses tubos, ok? Sendo que, quanto menor o raio, maior a resistência, ok? Agora vamos ver um pouquinho aqui a parte de mecânica da ventilação pulmonar. Outra estrutura que participa muito do nosso sistema respiratório é o diafragma, que eu nem mostrei nas figuras anteriores, né? Mas o diafragma, ele fica abaixo dos pulmões. É um músculo, praticamente, tá? Que tem parte voluntária e parte involuntária, que vai dividir, digamos, a cavidade torácica da abdominal. O que significa dois movimentos importantes para a gente aqui na biofísica da respiração. Inspiração, quando você inspira, o ar entra. Respiração, saída do ar. Quem nunca fez esse experimento aqui do pulmão na garrafa PET, né, pessoal? Quem quiser até pode fazer e mandar foto pra gente, tá? Para entender como funciona. O diafragma funcionaria como essa parte inferior aqui do nosso pulmão de garrafa PET. Quando você contrai o diafragma, você puxa ele para baixo, o que acontece? Os pulmões se inflam, porque eu gero uma diferença de pressão, eu diminuo a pressão aqui dentro e o ar entra. Quando eu solto o diafragma, quando eu solto essa bexiga, né, uma luva que seja, eu
estou diminuindo o volume da caixa torácica, eu expilo o ar, tá? Vou expelir o ar, melhor falando. Aqui tá melhor mostrando, tá? Eu tenho músculos que participam da expiração e inspiração, certo? Mas também tem a questão da expiração e inspiração forçada. Eu tenho músculos que quando você tá numa atividade física intensa, você precisa ter uma frequência respiratória maior, eu tenho músculos que vão auxiliar, tá, nisso. Vocês vão ver lá na anatomia, né? O esternocleidomastoideo, aqui, que eles podem ajudar na inspiração, ou seja, na expansão da caixa torácica ou diminuição, depende da sua atividade. Quando eu tenho uma inspiração, eu tenho uma contração muscular durante a inspiração, no repouso. Ou seja, quais músculos eu vou recrutar? O diafragma e os intercostais externos. Ou seja, eu tenho uma contração muscular desses músculos, tá bom? Para quê? Para que eu possa aumentar o volume da caixa torácica. Pensa quando você inspira. Tenta inspirar aí da sua casa. O que acontece com a caixa torácica? Ela aumenta de volume. Então, fisicamente falando, se eu aumento o volume, o que acontece com a pressão dentro da caixa torácica? Diminui. Lembra aquela lei de Boyle? Quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão interna. Ou seja, pensa, tem o ar atmosférico e aqui o ar está, digamos, dentro dos seus pulmões. Quando eu inspiro, como que o ar entra? Eu tenho uma contração de músculos do diafragma e intercostais externos. Eu aumento o volume da minha caixa torácica, o volume aqui dentro diminui, certo? Se o volume aumenta aqui, a pressão diminui. Ou seja, a pressão atmosférica está maior que a pressão na minha caixa torácica. Então o ar entra. Porque o fluxo, lembra? O fluxo, ele vai da região de maior pressão para a região de menor pressão. De oxigênio, no caso. Por isso tem entrada de ar. Quando eu aumento a caixa torácica, aumento o volume, diminuo a pressão do ar atmosférico é maior que a pressão do ar interno, entra o ar. E na expiração, tenho duas condições, tá? No caso, a em repouso ou a forçada. Eu tenho, então, na expiração, eu tenho relaxamento daqueles músculos inspiratórios, no caso, o diafragma, tá? E os intercostais externos. E retração da caixa torácica, ou seja, a caixa torácica, ela diminui. Tá? Ela diminuindo, o que acontece? Diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão na caixa torácica, ou seja, a pressão interna ela seria maior que a pressão atmosférica, a pressão externa, então o ar sai. Então, gente, basicamente, o fluxo de ar vai depender, é resultado de uma variação de pressão de um lado para o outro. Vamos ver um desenho? Vamos desenhar, né? Que fica mais fácil de entender esse negócio. Inspiração. Aqui o diafragma, tá? Aqui os pulmões. O que acontece na inspiração? A cavidade torácica, ela se expande. Por quê? O diafragma, ó, ele se contrai. Tá? Ele fica contraído. Perdão. O diafragma contrai. Os músculos intercostais externos se contraem também. A cavidade torácica se expande. Se ela se expandiu, o volume dela aumentou. Se o volume dela aumentou, o que acontece com a pressão? Diminui. A pressão aqui dentro, na caixa torácica, é menor que a pressão aqui fora. Então o ar tende a entrar de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Agora, na expiração, o diafragma ele vai relaxar. E os músculos intercostais externos também vão relaxar. Então, ó aqui, gente. Ó aqui o tamanho, ó aqui o volume aqui e o volume aqui. O volume aqui é menor. Se o volume aqui é menor, eu vou ter o quê? O mesmo gás, ele vai estar num espaço menor. A pressão vai aumentar nesse gás. Então, aqui vai ter maior pressão do que aqui. Então, o ar vai sair. Fácil de entender, né, galera? Tranquilinho, moleza. Isso aqui é um esquema só para relembrar. Inspiração. A pressão atmosférica é maior que a pressão interna, por isso que o ar entra. Na expiração, a pressão interna, a pressão da caixa torácica é maior que a pressão externa, atmosférica. Então o ar entra quando a pressão atmosférica é maior que a pressão alveolar, ou seja, a pressão dos alvéolos, né, da caixa torácica. E o ar sai quando a pressão alveolar é maior que a pressão atmosférica.
Quando as duas pressões se igualam, não há fluxo. Pode ver que entre uma inspiração e uma expiração há uma pequena pausa, que o fluxo é zero, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, nos últimos slides. Isso aqui foi basicamente a lei de Boyle que eu falei. Eu tenho a mesma quantidade de gás, ó. Eu tenho 5 partículas que elas exercem uma pressão nesse pote, tá? Nesse recipiente. Se eu aumento a pressão sobre esse recipiente, ou seja, se eu coloquei mais pressão, concorda que o volume fica menor? Então, agora eu posso fazer o caminho inverso. Se eu subir aqui essa tampa, eu vou ter o mesmo número de partículas, mesmo número, só que num volume maior. E a pressão diminuiu. Por quê? Porque o movimento, o choque das partículas diminui, tá? De certa forma é isso. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, na mecânica da ventilação pulmonar, eu tenho 4 eventos importantes. A ventilação, então, é o processo pelo qual o ar se desloca para dentro e para fora dos pulmões. Isso é ventilação. Quando o ar entra, o ar sai. Não é somente quando o ar entra. Então, a mecânica ventilatória, ela é responsável pela manutenção das concentrações de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos e no sangue. Então, essa mecânica, esse fluxo respiratório, essa mecânica ventilatória que faz o oxigênio entrar e sair e o gás carbônico também. Então, os pulmões eles podem ser expandidos de duas formas: pelo movimento do diafragma ou elevação e depressão das costelas, tá? Que quando ocorre uma contração dos músculos intercostais, eu aumento o diâmetro, eu aumento o volume da caixa torácica. Isso é muito importante. Pessoal, eu estou repetindo várias figuras para vocês entenderem melhor, tá? Em repouso, então, a respiração normal ocorre quase totalmente pela movimentação do diafragma. Sabe, quando você não está em atividade física ou até quando você não está pensando? Esse movimento, esse fluxo, ele é contínuo, ele sempre acontece, ok? Agora vamos falar de uma coisa muito importante: a tensão superficial. A tensão superficial é uma força de atração que ocorre com as moléculas de água, numa interface mesmo entre gás e líquido. Então as moléculas de água possuem características que elas formam pontos de hidrogênio e formam uma pequena película, que até insetos, aranhas podem andar sobre ela. E é uma interação molecular muito interessante. Nessa figura nós vemos moléculas de água, aqui um átomo de oxigênio e 2 hidrogênio. A molécula de água é capaz de formar dipolos, ou seja, cargas, né? Ela é meio que polarizada. Então teria cargas negativas aqui no oxigênio e positivas no hidrogênio. E essas cargas permitem com que essas moléculas tenham interações moleculares de pontos de hidrogênio, ou seja, interações moleculares fortes, formando pequenas pontes de hidrogênio, tendo uma interação muito íntima entre elas. Nessa figura aqui, eu vou ter uma gotinha de água. Então, pensa na forma tridimensional. Essa molécula de água ela vai fazer interação com todas as moléculas de água ao redor. Ou seja, permitindo que ela tenha um formato plano, um formato oval, tá? Tenha todo esse formato bonitinho aqui, porque as interações entre as moléculas de água permitem que elas fiquem o mais próximas possíveis, né? Que vocês viram isso lá em química, na física, lá no ensino médio. Eu espero, né? E aqui simbolizando só eletricamente as moléculas de água. Carga positiva, negativa, negativo se atrai com positivo, certo? Formando uma pequena película. Agora vamos pensar no contexto do nosso querido alvéolo. Se eu tenho um alvéolo coberto de água internamente, o que vai acontecer? Essas moléculas vão se atrair. Então eu precisaria do quê? Uma substância tensoativa, que ela vai quebrar aqui essas pontes de hidrogênio. Para quê? Para que eu possa tirar um pouco essa interação, né, essas interações moleculares de pontos de hidrogênio. Nesse caso, então, uma substância, por exemplo, como detergente. Tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Logicamente, não vou colocar detergente no pulmão, né, gente? Eu vou colocar um surfactante. Vamos ver. Alvéolo, ó que coisa linda. Tem o pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2. Perdão,
Pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 1 são células bem achatadinhas, que nelas ocorre a troca gasosa, tá? Aqui estaria simbolizado né, o núcleo da célula, mas aqui próximo estaria um vaso sanguíneo, que permite que o quê? Um vaso sanguíneo aqui próximo, para que eu possa transportar o oxigênio do pneumócito para os vasos sanguíneos. Agora pensa aqui, eu tenho água. A molécula de água que estão aqui, elas vão se atrair uma com as outras. Mas, por exemplo, essa molécula de água, ela pode interagir com essa molécula de água. E a que está aqui pode interagir com a molécula que está aqui. Aí concorda que elas vão começar a se atrair loucamente. E esse que vai acontecer com esse alvéolo? Ele vai diminuir de tamanho. Então tem o pneumócito tipo 2. Ele possui grânulos para produzir surfactante. O surfactante ele vai quebrar as pontes de hidrogênio entre essas moléculas de água, permitindo a diminuição da tensão superficial. Eu diminuindo a tensão superficial, o que vai acontecer? Eu vou permitir que esse alvéolo ele continue com tamanho maior. E ele possa ter uma maior área de superfície respiratória, para que eu tenha mais troca gasosa. Olha só que interessante. Portanto, o surfactante, que é esse negócio, professor? É uma mistura de fosfolipídios, proteínas, ácidos graxos, com coisas que formam uma película fina no alvéolo para diminuir essa tensão superficial, para facilitar o trabalho da respiração. Aqui nessa figura temos 2 alvéolos, certo? Aqui nesses alvéolos não tem o surfactante e aqui eu tenho o surfactante. Se aqui o tamanho desse alvéolo é menor, concorda que as moléculas de água que estão aqui e aqui elas vão se atrair mais facilmente? Porque o espaço é pequeno. Esse alvéolo vai tender a diminuir cada vez mais. E o oxigênio vai conseguir se difundir facilmente para cá? Não. Porque aqui a área é menor. Lembra que aquela lei de Boyle? Menor volume, maior pressão. O oxigênio vai tender a se difundir para cá, que a área é maior, que o volume é maior e a pressão é menor. Então o que acontece? Esse alvéolo vai tentar diminuir cada vez mais por causa das interações entre as moléculas de água. Então eu vou ter surfactante. Sendo que nos alvéolos menores vou ter mais surfactante. Por quê? Para quebrar exatamente essas pontes de hidrogênio para diminuir a interação entre as moléculas de água. Para que o oxigênio possa entrar aqui da mesma forma. Para diminuir o trabalho respiratório, para diminuir a dificuldade para o oxigênio se difundir da membrana respiratória para o sangue. Ok? Então, quanto menor o alvéolo, maior a quantidade de surfactante que ele produz e, consequentemente, menor vai ser a tensão superficial entre as suas moléculas de água. No caso de bebês prematuros, né, até a 33ª, 4ª semana, eles não produzem surfactante. Portanto, quando eles nascem, eles podem ter uma síndrome respiratória, né, angustiante. Por quê? Esse pulmão deles tem menos complacência, menor capacidade de se dilatar. Então, essas crianças, quando são expostas ao ar, o alvéolo dela vai colapsar por causa dessas interações entre as moléculas de água. Então essas crianças, além delas receberem a respiração artificial, né, a ventilação artificial, elas recebem surfactante artificial na forma de aerosol, até que elas comecem a produzir, tá? É um pouco tardia a produção de surfactante, mas isso é muito importante saber, ok? Bom, olha só que essa figura aqui explica melhor. À esquerda temos alvéolos que não tem surfactante, tá? E eles estão como? Colabados, tá? Praticamente fechando, como se fosse uma bexiga mesmo. Ou seja, como só que o volume está menor, tem uma pressão positiva alta, certo? Então é muito difícil o ar entrar aqui. Tem que ter uma pressão muito maior para o ar entrar aqui. E olha aqui à direita. Alvéolos com surfactante. Olha só como eles estão mais inflados. Por quê? Porque a pressão aqui é menor, é mais fácil o trabalho para o ar entrar aqui, para o oxigênio entrar aqui, é muito menor. Por quê? Porque o alvéolo, ele tem a produção surfactante, ele quebra a tensão superficial da água, essas moléculas d'água não ficam tão coesas, então esse alvéolo pode se expandir mais.
Isso aqui é não um teste, né? Isso aqui é uma prévia para a aula do Júnior, que vocês vão ver um pouquinho a questão do espirômetro, a questão de inspiração, de expiração pelo tempo. Agora vem uma questão muito importante. No pulmão de humanos, a pressão interna para o alvéolo firme a ser expandido é uma pressão de 0,5 kPa. Então, se a pressão intraalveolar, ou seja, se a pressão dentro do alvéolo é igual à atmosférica, como que os alvéolos se mantêm estabilizados? Deu para entender? Então, por exemplo, como que esse alvéolo, mesmo quando ele se iguala à pressão interna com a externa, ele consegue se manter aberto? Porque eu tenho mecanismos, tá? Físicos que mantêm esse pulmão aberto. Olha aqui. Vamos pensar junto. Aqui a traqueia, aqui um esqueminha dos pulmões, certo? Já viram lá a pleura? A pleura visceral, a pleura parietal lá na anatomia? Então, eu tenho um espaço que eu chamo espaço de intrapleural ou interpleural, depende, tá? Que é um espaço entre as duas pleuras do pulmão, tá? A pleura parietal, a pleura visceral. A pleura parietal fica bem aderida ao pulmão. A pleura parietal, a caixa torácica mesmo. Pensa quando você pega duas placas de vidro e deixa uma colada com a outra. Uma desliza muito fácil sobre a outra, certo? Mas precisa de uma força muito grande para separar essas placas de vidro. Então é a mesma coisa, tá? Eu tenho um espaço que chama espaço interpleural, que esse espaço ele possui líquido, tá? E tem uma pressão negativa, uma pressão subatmosférica. Por que isso é importante para essa pressão subatmosférica? Porque, pensa, eu vou ter forças físicas que vai fazer o pulmão. Pensa, o pulmão é um órgão que tem músculo, certo? Elástico. O pulmão ele vai tentar o quê? Ele vai tentar fechar. Só que ao mesmo tempo também eu tenho uma força aqui da caixa torácica, né? Uma força elástica, que ela vai o quê? Ela vai fazer com que o pulmão permaneça distendido. O equilíbrio entre essas forças vai resultar aqui nessa região, no espaço intrapleural. Então, quando eu tenho duas forças opostas, né? Dois vetores opostos, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma região que recebe essas forças, né, opostas, que vai ter uma pressão pleural subatmosférica, uma pressão negativa, tá? Vamos entender esse esqueminha direito. Essa parte é um pouquinho complicada, tá, pessoal? Mas bora que a gente vai entender. Aqui é a caixa torácica, esse triângulo. Aqui é o alvéolo, tá? O alvéolo, que o ar entra aqui, certo? E essa região aqui entre o triângulo e o alvéolo eu chamo de espaço de fluido intrapleural ou espaço intrapleural, ok? Espaço intrapleural. E aqui estaria a pleura visceral, lembra? E a pleura parietal. Então esse espaço aqui que vai ter uma pressão negativa. Agora vamos entender biofisicamente falando. Vamos começar daqui, tá? Isso eu nem vou cobrar em questionário, tá, pessoal? Que é um pouquinho complicado, mas para vocês entenderem como funciona. Quando eu tenho aqui no fim da expiração, o que acontece? A pressão intrapleural sempre é negativa, gente. Sempre ela é menor que a pressão atmosférica, tá? Vamos considerar que a pressão atmosférica é 0, tá? Fica mais fácil. A pressão resultante. Aqui não há fluxo de ar? Não há fluxo, porque a pressão aqui estaria 0, aqui também estaria 0. Eu tenho duas forças elásticas. A força de retração, força elástica de retração do pulmão e a força elástica da caixa torácica. Olha lá, são vetores opostos. Como eles são opostos, essa região entre elas, o espaço intrapleural, vai ter uma pressão negativa. Quando você inspira, o que acontece, gente? Aumento a caixa torácica, certo? Aqui, aumentei a caixa torácica, aumentei o triângulo. Beleza.
E o que acontece? O alvéolo aumenta de volume. Se o alvéolo aumenta de volume, o que acontece? A pressão diminui, certo? A pressão, ela fica menor. Ou seja, eu coloquei ela negativa porque quer dizer que a pressão fica menor. Ok? E quando eu inspiro, o que acontece? A caixa torácica, ela expande. Então, a força elástica que faz expandir a caixa torácica, ela é maior que a força de retração do pulmão, que é contrária. Então, como esse vetor é maior que esse vetor, na hora que eu vou fazer a soma deles, eu vejo que o espaço intrapleural, quando ocorre a inspiração, ele se torna mais negativo ainda, tá? Se torna bem mais negativo no começo da inspiração. Quando eu termino a inspiração, o que acontece? Aí chega uma hora que a inspiração para, dá uma pausa. As forças aqui são iguais. E olha aqui, gente, na inspiração o que acontece? A pressão intrapleural, ela é muito negativa, tá? Essa pressão no espaço intrapleural, ela é muito negativa. Ok? Aí eu vou expirar. O que acontece? Quando eu vou expirar, eu tenho retração da caixa torácica, desse triângulo, certo? E a força de retração do pulmão, ela vai superar... Aqui, ó. Ela vai superar a força elástica da caixa torácica. Olha aqui, a caixa torácica diminuiu, o alvéolo ele diminuiu de volume. Se ele diminuiu de volume, ele vai aumentar a pressão, tá? Se aumenta a pressão, o ar sai. Em relação aqui. E a pressão intrapleural, essa pressão nesse espaço, né, intrapleural, ela se torna menos negativa. Mas o que é importante entender, gente? A pressão nesse espaço intrapleural sempre é subatmosférica. Ela é sempre inferior à atmosfera. Por quê? Para também ajudar que o alvéolo, o pulmão, ele não se colabe. Tá? Pensa nas placas de vidro. Eu não consigo separar essas camadas. Então, essa pressão subatmosférica permite que o pulmão fique sempre aberto, tá? Mesmo quando você expirou todo o ar. Vocês vão ver lá com o Júnior. Aí o Júnior também vai falar com vocês uma questão de pneumotórax. Se esse espaço intrapleural ele for perfurado por uma faca, por uma bala, o que vai acontecer? Eu vou ter a pressão atmosférica vai se igualar com a pressão alveolar, certo? Então eu não vou ter mais essa pressão subatmosférica. Essa pressão ela vai se tornar igual à da atmosfera. Aí o pulmão ele vai tender a fechar, que é uma condição que a gente chama de pneumotórax, ok? Aqui para mostrar, pessoal, que a força elástica aqui da retração, a questão das forças elásticas, tá? Não é muito difícil. Basicamente, o que eu quero explicar para vocês. Na inspiração, o que acontece com a pressão alveolar? Ó, na inspiração, a pressão alveolar ela é menor, tá? Porque a pressão tem que ser menor para o ar entrar. Até que chega o fim da inspiração. E o que acontece na inspiração? A pressão intrapleural, ela diminui, tá? Ó, de -3 para -6. A pressão intrapleural, gente, sempre vai ser negativa, sempre, tá? E o volume de ar transportado aumenta. Quando você expira, você está soltando ar, a pressão alveolar, a pressão do seu pulmão tem que ser maior que a atmosférica. Por quê? Para o ar sair, tá? O ar ele vai sair. E o que acontece com a pressão intrapleural? Ela se torna menos negativa, ok? Porque a força de retração do pulmão, ela supera a força elástica da caixa torácica. E o volume de ar transportado também vai diminuir, porque vai diminuir o volume do alvéolo, ok? Pessoal, é isso aí a aula de hoje, tá? Muito obrigado. Se tiverem dúvida, postem no Classroom. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.